Esta é a chamada Alpha Crux, ou Estrela de Magalhães para os mais íntimos, da constelação do Cruzeiro do Sul, e ela se encontra a cerca de 320 anos-luz de distância do nosso insignificante planeta. Sim, se você não sabia disso, anos-luz é uma unidade de distância e não de tempo ou velocidade, como muitos acreditam, né? Enfim, acontece. Mas como nós sabemos essa distância? É isso que nós vamos falar hoje. Como se calculam as distâncias astronômicas. Vamos lá? Olha, já lembra de deixar o like, viu? Tava até comentando isso outro dia, que aqui a gente tem uma baixa retenção de likes nos vídeos. Tem boa visualização, mas tem baixa quantidade de like. Então já deixa logo o like, beleza? Galera, assiste o vídeo e esquece do like e da inscrição. Que coisa feia, gente. Que coisa feia. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Mas, enfim, tudo pode ficar mais bonito com a sua inscrição e o seu like, beleza? Sem dúvida. Ok, bom, todos nós estamos acostumados com unidades de medida para distâncias com os múltiplos e submúltiplos do metro, né? A gente tem o metro, tem o quilômetro, centímetro, milímetro, entre outros. Mas, de fato, para efeitos de planeta Terra, as distâncias em quilômetros já são suficientes quando falamos de grandes distâncias. Mas isso muda de figura quando saímos do nosso planeta, a Terra. Isso porque as distâncias no universo são absurdamente grandes. Maior até que o vácuo que o Crunch te deu, tá? Pois é. A vida não tá fácil pra ninguém, meu filho. Assim, para um cientista, essas distâncias tão grandes não são um problema. Até porque a gente trabalha com notação científica, né? Então, de certo modo, não é tão complicado assim. Né? Ou seja, podemos ainda usar o metro, que não vai ter uma diferença tão grande. Mas o problema é que deveria ter uma forma mais simples de falar essas distâncias no espaço, que não envolvesse a notação de base 10, ou seja, a notação científica. Surgiu então a chamada Unidade Astronômica, ou UA, que seria a distância média entre o nosso planeta e o Sol, ou seja, 1 UA corresponde a 1,50 vezes 10 elevado à oitava quilômetros. Ou ainda, esse número gigantesco aqui, ó. Tudo isso em quilômetro. Assim, para distâncias dentro do nosso sistema solar, a UA é bem válida, né? Mas o universo não se resume apenas ao nosso sistema, é claro. Isso se tornou mais evidente quando, em 1838, Friedrich Bessel mediu pela primeira vez a distância da Terra até uma estrela que não fosse o Sol, a 61 Cygni, da constelação de Cisne, pois é, para a felicidade do Ryoga. Ele chegou ao valor de 660.000 UA. Mas o mais interessante é que o próprio Bessel escreveu em uma carta, pela primeira vez na história, que a luz da estrela levaria 10,3 anos para chegar até nós. Estava aí plantada a semente do que seria a segunda maior unidade de medida do universo, o ano-luz. Sim, é a segunda unidade de medida mesmo, tá? A primeira vocês vão ver daqui a pouquinho. Tal unidade corresponde à distância percorrida pela luz em um ano terrestre, ou seja, fazendo uma matemática básica e multiplicando a velocidade da luz em metros por segundo pelo tempo em segundos, correspondente a um ano, nós teremos o valor exato de 9.460.470.752.452.580.800 metros. Grande. Bem grande. Enfim. Mas como sabemos sobre essa distância? Bom, os astrônomos usam uma técnica matemática chamada paralaxe. Eu sei, esse é um bom nome para vilão. Inclusive, eu acho que era vilão do Ben 10. Enfim, essa técnica é muito interessante. Ela é o desvio aparente de objetos devido à mudança na posição do observador. Ela não é observada apenas para astronomia, em várias outras situações também é observada, tá? Para ficar mais claro, vou pedir para que você faça um experimento simples para mim. Coloque o seu polegar para cima e mantenha seu braço esticado, e não mexa ele.
deixa ele fixo. Agora feche um dos olhos, pode ser qualquer um deles. Você vai observar seu dedão numa posição, certo? Agora feche esse olho e abra o outro. Quando fizer isso, vai notar que seu dedão vai mudar de posição. Mas, na prática, você não mexeu o seu braço. Isso é o que nós chamamos de paralaxe. O seu dedão não se mexeu, mas o observador, sim. Isso é, como existe uma distância entre os seus olhos, é como se cada olho fosse um observador diferente, em posições diferentes. Usando um pouquinho de geometria básica, é possível determinar a distância do seu dedão para o seu rosto. A ideia é exatamente a mesma no que diz respeito a distâncias astronômicas, só que nesse caso a gente não usa dedão, né? Óbvio. O astrônomo observa uma estrela em uma certa época do ano e mede sua posição aparente naquele momento. Depois, espera-se 6 meses, sim, 6 meses, para que a Terra mude sua posição no espaço. É então medida a nova posição aparente da estrela. E, através de uma geometria básica, encontramos o ângulo de paralaxe anual total dessa estrela. Dividimos esse ângulo por 2, é claro, né? E encontramos o paralaxe dela. Ao fazer isso, essas duas posições da Terra em 6 meses corresponderiam à posição dos seus olhos no experimento do dedão. Veja que teremos a formação de um triângulo retângulo. E agora é só usar relações trigonométricas simples, né? Aquilo lá que a gente aprendeu no ensino médio. E a aproximação para ângulos pequenos. E pronto! Você determina a distância da estrela. Mas atenção! Esse ângulo aqui é em radianos. Além disso, essa distância encontrada será dada em parsec, que seria a maior distância possível que a gente calcula dentro da astronomia, que seria a distância que uma estrela está quando o seu paralaxe anual é de exatamente 1 segundo de arco. E equivale a 3,26 anos-luz. Ou seja, um parsec é 3,26. Tanto que a fórmula pode ser reescrita substituindo esse 1 aqui por 3,26. Porque, na verdade, eu estou multiplicando essa fórmula por 3,26, né? E o resultado vai sair diretamente em anos-luz. Legal, né? O curioso é que, para distâncias um pouco menores, podemos usar o paralaxe geocêntrico, que usa a rotação da Terra em torno do próprio eixo em um intervalo de 6 horas. Ou seja, não precisa levar tanto tempo, né? Em uma noite você já consegue fazer isso. Mas só usamos esse método para distâncias dentro do nosso sistema solar mesmo. A gente não foge muito disso, não. E é isso. Aprendemos hoje como medir a distância de uma estrela. E, sinceramente, espero que você tenha gostado do conteúdo. Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Considere se tornar membro aqui do canal, isso ajuda bastante. Valeu demais também. Você tem acesso a conteúdos antecipados se você virar membro, hein? Só pra deixar isso claro. Hypem o vídeo, por gentileza. Obrigado. Dito isso, muito obrigado por assistir. Tamo junto. E até.